Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência do nosso grupo Eden Violet e Eden Nod. Nesta videoconferência, nós iremos falar sobre a importância do autodidatismo nos dias que correm, principalmente na situação atual dos brasileiros, onde a educação é um grave problema a todos nós, né? Todos nós fomos arrebatados. Aí, o professor Olavo fala que afirma que quem nasceu depois da década de 70 já sofreu graves danos no ensino formal, danos cerebrais no caso, porque isso é algo que eu já vinha falando há muito tempo, até nos estudos de Piaget, veja bem, que é uma pessoa que eu não corroboro tanto com as ideias, mas isso é outra questão. Já falava que há períodos específicos para se desenvolver determinadas inteligências, pensando em questões cognitivas, né? Outros autores da área da motricidade também compactuam com essa ideia, mas mais pensando na parte motora, que há fases que é propício desenvolver determinadas capacidades físicas, né? E Piaget afirma que em determinadas fases da vida da criança ela é propícia a desenvolver determinadas habilidades, né? Pensando algo de cunho cognitivo. Então veja bem, nós temos uma janela aberta para desenvolver determinada capacidade, ou seja, se é uma capacidade, é algo que já é do ser humano, você é capaz, mas o quanto você desenvolver essa capacidade é algo que depende do meio, depende de algo externo, né? E não somente daquilo que é intrínseco e inato do ser humano. Então, as habilidades, que são coisas adquiridas, se não é estimulado, não é possível que isso se desenvolva, né? Logicamente. Então veja bem, se você tinha capacidade, você tem um percentual de capacidade de 100, né? Mas você não é submetido aos estímulos adequados, nas fases adequadas, as chances de você alcançar o 100% diminuem, obviamente. Então, uma das alternativas que nós temos, né, e a alternativa que eu acredito que seja a mais viável, é o autodidatismo. Porque não importa, você pode ser de um colégio particular, né, uma escola pública, uma faculdade privada ou pública, não importa. Todos nós sofremos uma espécie de lavagem cerebral. E eu não estou a falar aqui daquilo que hoje chamam de doutrinação, estão a chamar de doutrinação, que fez com que emergisse a escola sem partido. Não é disso que eu estou a falar. Às vezes o professor não tem a real intenção de doutrinar o aluno, mas ele já está condicionado a pensar de determinada forma, porque no curso de licenciatura que ele fez, os professores o ensinaram dessa forma, ou condicionaram a pensar daquela forma e acreditar que aquilo é certo e que a outra coisa é errado, mesmo não sendo, né? Que a verdade não pode ser relativa, né? Senão nós vamos cair naquele loop infinito, né? Mas às vezes a pessoa não tem a consciência de que foi doutrinada, né? Ela não tem essa noção, né? Na maioria esmagadora das vezes. As pessoas só, falando de forma clara, caem na real, né, quando passam a abandonar as antigas convicções, né? Mas isso geralmente só acontece com o avançar da idade, depois que as nossas mentes já foram submetidas a quase que experiências científicas, né? Isso é evidenciado, né, num livro que o professor Olavo até indicou recentemente, que o livro se chama Maquiavel Pedagogo, que o autor evidencia diversos tipos de experiências, né, submetia pessoas a determinadas situações para fazê-las com que acreditassem naquilo que elas queriam, né?
Isso pode ser feito de forma sutil ou não, né? Eu aconselho que vocês o leiam para poder se aprofundar ainda mais na questão. Então, por que vocês acham que é quase que um consenso, né? A maioria esmagadora das pessoas no Brasil imagina que os portugueses foram os vilões da história quando eles vieram ao Brasil, quando escravizaram índios, né? Enfim, e também as pessoas acreditam que os ingleses foram os grandes vilões da história, que escravizavam negros na África, e assim por diante. São pensamentos que a maioria dos estudantes hoje, né? Ou melhor, né? O professor Pia não gostaria de me ver falando isso, né? Os alunos, não estudantes. A maioria dos alunos pensam dessa forma, mas veja bem, nenhum dos alunos conhecem livros como, por exemplo, White Gold, né? Le Génocide de Voilé, que são livros que falam sobre a escravidão branca, né? Falam sobre a escravidão no Oriente Médio, falam que o escravizar um humano, escravizar outro humano não é nada recente, né? E não é uma coisa exclusiva do homem branco. Mas isso não é deixado explícito na escola. Por que será que esses livros não são traduzidos? Por que será que o White Gold só está em inglês e nunca veio para o vernáculo português, o Le Génocide de Voilé em francês e assim por diante? Por isso que é importante que vocês desenvolvam a capacidade de ler e escrever em outras línguas, né? Entender e se fazer entender em outras línguas que não sua língua materna. Não só para ter um brio, para tentar passar uma ideia de pedantismo, ou para ser turista, enfim, pensando em viajar. Não que isso seja ruim, não estou dizendo isso. Mas isso tem uma importância para o seu país. Você, esses livros não chegam ao Brasil, então eu irei traduzir textos importantes, né, para o vernáculo português e divulgarei para os meus amigos, né? Procurarei pessoas que têm interesse nesse tipo de coisa também. Né? Mas voltando para o assunto do autodidatismo, né? No livro Filosofia e Cosmovisão, do nosso maior filósofo, posso chamar assim, querido e velho professor, nosso mestre, venerando mestre Mário Ferreira dos Santos, nosso maior filósofo, logo no prefácio ele já evidencia que um professor alemão que introduziu ele nos estudos de filosofia elogiava muito os estudantes brasileiros, né? Eram pessoas interessadas, só que ele também enalteceu um grande problema, né? Que os brasileiros são desequilibrados e inquietos em demasia, né? Ele afirmava que isso era típico dos países em desenvolvimento e das grandes metrópoles. Então, por exemplo, New York, São Paulo, né? Mas pensando no Brasil como um todo, nos Estados Unidos como um todo, né? Ele até afirma que isso faz parte da pressa dos povos em desenvolvimento que não tem tem a capacidade, mas não tem a temperância para esperar, analisar melhor a questão, e isso fica muito evidente hoje com essa questão das redes sociais, onde pessoas divulgam notícias sem ao menos constatar se aquilo é real ou não, ou saem por aí opinando, por exemplo, sobre políticas externas, coisas que acontecem em outros países, sendo que elas não são capazes nem de entender o atual cenário do país no qual ela vive, né? Dando continuidade, o professor Mário Ferreira fala sobre a importância de você ser um autodidata. O principal argumento dele para fazer com que você se torne um autodidata é que, veja bem, a maioria dos homens que param para analisar e para estudar a história e a biografia dos grandes homens da história da humanidade, obviamente, né, quando fazem um estudo apurado, o estudo apurado em si revela-nos que a maioria destes homens
dos grandes homens de nossa história foram autodidatas. Então isso não pode ser uma simples coincidência, né? Porque de certa forma, né, a escolaridade rígida, ou a educação formal, quase sempre, principalmente no Brasil nos dias atuais, é prejudicial para a nossa capacidade criadora, né? Para aquela questão que o professor Olavo sempre fala, que é da criação, o desenvolvimento do imaginário. Isso acaba prejudicando devido às regras em demasia, né? Veja bem, quando eu me refiro às regras em demasia, não estou dizendo que não deve haver regras, né? Até veja bem, o brasileiro, uma coisa que lhe falta é a disciplina, uma disciplina mais rígida no trabalho, né? Nós vemos hoje em dia que falta seriedade para a maioria dos colaboradores de empresas privadas ou de instituições públicas, enfim. Falta seriedade no trabalho em vários sentidos, mas isso não é a questão aqui. Eu estou a falar das escolas, né? Mas quando eu me refiro a questões de rigidez, não em disciplinar os alunos devem ser disciplinados, mas, por exemplo, um aluno, quando ele está a aprender a ler, veja bem, não estou dizendo que ele não é alfabetizado, ele consegue identificar as letras, mas às vezes ele não entende o contexto, né? Mas ele sabe ler lá, ele sabe fazer uma junção silábica, né? Mas ele não entende, não dá funcionalidade para aquela habilidade que ele desenvolveu. Não é funcional para ele no momento, ele está desenvolvendo isso. E o professor quer que ele desenvolva o gosto pela leitura. E o professor chega e, como está indicado que o professor siga um determinado plano de ensino, e nem sempre este plano de ensino é flexível, e geralmente parte das convicções do que é uma boa literatura para o aluno, e isso na grande esmagadora maioria das vezes é uma visão equivocada da parte do professor. O professor indica um livro extremamente chato, o aluno pega para ler, fica traumatizado e nunca mais abre um livro, a não ser um gibi da Mônica ou algo pornográfico para ler. Então, quando o aluno, o estudante, começa a se tornar autodidata e é estimulado que ele escolha, você dá a liberdade, obviamente que, veja bem, programado, alguém deve coordená-lo, né? Os pais, pensando em homeschooling, ou um mestre que os pais decidam que deve orientá-lo. Veja bem, isso acontecia muito na Idade Média, por exemplo, né? Isso na Grécia Antiga também, nos livros escritos de Plutarco, ele cita que era comum que os pais escolhessem quem ensinaria os vossos filhos, né? E hoje em dia nós não sabemos quem está dando aula para os nossos filhos, nós conhecemos os professores de forma muito superficial, né? E nós sabemos que na grande esmagadora das vezes os impulsos dos professores, né, as questões particulares começam a extravasar no ambiente escolar também, coisa que às vezes é meio que inevitável, tanto que o professor Olavo cita que este é um dos grandes problemas da escola sem partido, né? Que não pode haver um discurso isento. É normal, o que deve haver e que não existe na escola é um pluralismo de ideias. Só existe o pensamento de esquerda, mas não é que o professor ali que acredita que os ideais da esquerda são os melhores para o mundo deve falar da mesma forma que os ideais da direita são os melhores para o mundo, ou ter um pensamento binário, ou seja lá o que for. O outro professor, que tem um pensamento inverso, também tem o direito de explanar as suas ideias, mas isso feito com responsabilidade.